Hoje vamos estudar sobre o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar os justos mortos e vai transformar os justos vivos. Vai dar a eles a vida eterna. Vai dar a eles a imortalidade. Sim, mas por que é que eles foram salvos? Qual foi a razão da salvação deles? Como que os demais seres criados, os seres celestiais, vão saber que eles merecem a salvação? A Bíblia apresenta um juízo pré-advento. Isso quer dizer que os justos deverão ser julgados ou justificados antes da primeira ressurreição. É óbvio, irmãos, que antes do estabelecimento de uma sentença, seja ela de absolvição ou seja ela de punição, deve haver um julgamento, deve haver um processo. A Bíblia apresenta algumas passagens que demonstram deste julgamento antes do evento, desse julgamento antes da sentença. Em Mateus 22, os versos 1 a 14, nós vemos a parábola das bodas. E na parábola das bodas, os convidados vão ser julgados, vão ser verificados antes da festa, para ver se eles merecem, se eles podem estar na festa. Em Apocalipse 11, 1, a gente vê que João recebeu um caniço, um metro, para medir o templo e para medir os seguidores. Essa medição tem o seguinte sentido: eles estão do padrão que devem estar? Seria como um controle de qualidade. Esses salvos, esses filhos de Deus, estão de acordo com o padrão? Apocalipse 11, 18, nós encontramos o seguinte: chegou a hora de julgar os mortos, dar a recompensa aos profetas, aos servos e aos santos. Um julgamento dos santos. Julgamento daqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Apocalipse 11, 19 mostra que é visto no tabernáculo do céu a aliança, a arca da aliança. E a arca da aliança contém a lei de Deus, que é a norma para o julgamento. O julgamento vai ser feito conforme a lei de Deus. E Daniel 7, 22 tem um belo verso que diz assim: Cristo julga a favor dos santos do Altíssimo. Portanto, irmãos, nós não devemos temer esse julgamento. Esse julgamento vai ser feito a nosso favor. Como diz, está na hora de eles receberem a recompensa e os santos receberem a recompensa. Qual é o fundamento do juízo investigativo? Como nós podemos entender que vai haver o juízo investigativo? Em primeiro lugar, irmãos, todos os mortos permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição. Estão guardados, inconscientes no túmulo. Não foram para o céu, ou não foram para o purgatório ou para o inferno, mas estão inconscientes, aguardando a ressurreição. Mais ainda, a Bíblia diz que vai haver um juízo universal para todos os seres humanos. Esse é o juízo, irmãos, o juízo investigativo, a primeira parte do grande julgamento. Primeiramente vão ser julgados os santos, aqueles que se acham inscritos no livro. Também como fundamento deste juízo, nós temos as duas ressurreições. A primeira ressurreição, os justificados por Cristo, que vão receber a vida eterna. Portanto, antes da primeira ressurreição, deve haver um juízo para mostrar, para julgar e justificar, absolver dos pecados aqueles que vão ser salvos na primeira ressurreição. E haverá também uma segunda ressurreição, uma ressurreição dos ímpios, quando serão ressuscitados para a aniquilação. Nós ainda vamos ver isso nesta semana. Quando é que se dá, então, o juízo investigativo? Em que momento se dá o juízo investigativo?
Daniel 8,14 fala sobre a purificação do santuário celestial. Até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. O santuário no céu, onde estão registrados os eventos, os feitos, os pecados dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus. Vendo as datas da profecia, essa data ocorreu em 1844. A partir de então, cremos, está sendo feito no céu, no santuário celestial, o julgamento investigativo, o juízo investigativo. Ainda em Daniel 7, 9 a 14, diz que então o juízo investigativo começaria. A purificação do santuário e o juízo investigativo representam o mesmo evento. O juízo investigativo atende a alguns aspectos do plano da salvação. Em primeiro lugar, irmãos, ele é transparente, ele é público, ele é efetuado no céu, nas hostes celestiais, mas ele é público. Quero ler com vocês o texto da lição da Escola Sabatina, na página 152 e 153. Acompanhem, por favor. Jesus garante a nossa salvação de forma legal, aberta, pública e transparente diante de todos os habitantes do universo, para que durante a eternidade ninguém levante a questão de algo ter sido feito secreta ou parcialmente. Jesus deixa claro que os salvos são confiáveis e se encaixam na família celestial, porque a maravilhosa graça de Deus é uma graça transformadora que os converte. Deus quer que sejamos aceitos no céu, sem qualquer dúvida ou pontos de interrogação. Como que pecadores vão para o céu? No juízo investigativo, o Senhor Jesus vai demonstrar por que aqueles pecadores merecem ir para o céu. Portanto, dada a natureza desse juízo investigativo, ele também pode ser chamado de juízo afirmativo, que certifica, sela e ratifica o que foi feito durante a vida de uma pessoa. O juízo afirmativo é a confirmação de decisões ao longo da vida. Continuando. Diferentes termos podem ser usados para explicar vários aspectos do juízo pré-advento. Primeiro, o juízo afirmativo, especialmente da perspectiva dos redimidos, porque Jesus toma seus casos e afirma diante do universo nosso relacionamento com ele. Jesus pega o caso de cada um e fala diante do universo, afirma diante do universo que se relaciona com cada um de nós. O juízo pode também ser chamado juízo revelador, porque Jesus revela a toda a família celestial quem são os verdadeiros seguidores de Deus e desmascara o anticristo que finge ser Deus e seu agente de salvação. Sabe o que é o juízo investigativo, irmãos? É a nossa apresentação ao universo. É a apresentação dos santos, dos filhos de Deus, daqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. É a apresentação que o Senhor Jesus Cristo faz destes salvos, pecadores salvos, ao universo. Continuando, também pode ser chamado de juízo demonstrativo. Deus apresenta fatos aos seres celestiais e mostra-lhes que nossas atitudes em relação a Ele, a sua lei, às pessoas, à natureza e ao pecado, além de explicar como ele lida com o pecado, o mal, o diabo e todos os que seguiram Satanás. Ele demonstra quais foram as nossas atitudes durante a nossa vida. E também pode ser chamado de juízo investigativo, porque anjos e seres celestiais precisam desse juízo para ter noções adicionais sobre o grande conflito e do porquê Deus salva alguns e não aceita outros no céu. Assim, os livros são abertos por causa dos cidadãos celestiais do céu, conforme Daniel 7:10, demonstrando a objetividade das decisões divinas. O Senhor Deus precisa demonstrar ao universo que ele é imparcial, que ele é justo
e que ele só vai levar para o céu aqueles que realmente merecem, porque aceitaram o Senhor Jesus e têm uma relação direta, uma relação íntima com ele. Quero ler ainda mais o último parágrafo para concluirmos. O juízo pré-advento não pronuncia uma nova sentença em contraste com a experiência com que experimentamos em nossa vida diária. Jesus confirmará a atividade salvífica de Deus ou a condenação de uma pessoa em particular. Não vai mudar, irmãos, nós vamos definir isso na nossa vida. Não é uma nova sentença, mas é o que decidimos ser na nossa vida. Não precisamos ter medo do juízo pré-advento de Deus, porque nesse juízo ele confirma, revela, expõe e demonstra ao mundo celestial as decisões que tomamos por ele durante a vida. Sabe, irmãos, é a apresentação do currículo, do nosso currículo, do currículo da nossa vida diante das cortes celestiais, diante dos seres celestiais. Cristo não acrescentará mais nada às nossas decisões, nem vai alterá-las. Como aquele que é fiel e verdadeiro, ele testifica para o seu povo que somos dele. É para ter medo, irmãos, do juízo investigativo? O juízo investigativo é a vontade do Senhor Jesus de apresentar os seus filhos para o universo. Devemos estar felizes, irmãos, de sermos investigados, de que os seres celestiais investiguem a nossa vida, para saber que nós realmente, ao aceitarmos Cristo, fomos considerados inocentes. A justiça de Cristo foi imputada a nós, e aí nós podemos pertencer às cortes celestiais. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós tenhamos uma visão bem clara do juízo investigativo, uma visão feliz do juízo investigativo. Veja, o juízo investigativo é para o Senhor Jesus nos introduzir no céu. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos ser felizes ao sermos julgados com esse objetivo de que nós devemos ser julgados antes da primeira ressurreição, para na primeira ressurreição irmos com o Senhor Jesus para o céu.